18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 2 minutos em Manaus. Embora para mais uma edição do programa 18 horas, Karime Leão. Partiu, Carlão. Boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve pra você que nos acompanha também nas redes sociais. No @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Greve dos pilotos e comissários. Saiba seus direitos caso tenha problemas por causa da paralisação. A qualidade das consultas médicas oferecidas para crianças de menos de 13 anos aqui no Brasil está abaixo do recomendável. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia o nome de mais 16 ministros. Fim da polêmica, a Prefeitura de Manaus faz vistoria no viaduto do Boulevard e descarta risco de desabamento. 6 e 3, você no melhor Mix do Brasil, estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, você confere, hein? A partir de agora até às 7 da noite, 18 horas no ar. 18 horas. A greve dos aeronautas chegou hoje ao 4º dia e justamente no mês de dezembro, quando é registrado um aumento aí de viagens, um aumento significativo, inclusive. Ou seja, a semana do Natal começa com a paralisação dos pilotos e comissários de bordo nos aeroportos do país. E agora o Tribunal Superior do Trabalho iniciou as negociações com os trabalhadores para pôr fim à greve. Entre as reivindicações, eles cobram reposição salarial da inflação pelo INPC e aumento real de 5%. Carlão, e seguindo aí a determinação do Sindicato dos Aeronautas, pilotos e comissários cruzam os braços durante 2 horas, de 6 da manhã até as 8 horas da manhã no horário de Brasília. A ação acontece nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, no Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em Viracopos, em Campinas e também nos estados de Porto Alegre, Fortaleza e Brasília. Karime, o fato é que a greve já causou atraso e cancelamento de voos em diversos aeroportos do Brasil. Segundo a Infraero, na quarta-feira, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou 45 cancelamentos de voos e 58 atrasos. Em Congonhas, em São Paulo, houve 34 cancelamentos e 40 atrasos. Ou seja, né, Carlão, isso atrasa aí a malha viária de todo o Brasil praticamente. Bom, o fato é que aqui em Manaus também, a Vinci Airports, que administra o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, informou que nenhum voo que passou pela cidade foi prejudicado. Mas mostramos aqui também que esses cancelamentos causam um efeito cascata para quem está em trânsito. E se você teve a sua viagem prejudicada por conta da greve dos aeronautas, atenção, saiba como reivindicar os seus direitos, agora na reportagem de Hector Silva. A greve dos pilotos e comissários de bordo, que acontece desde a segunda-feira, dia 19, entrou no seu 4º dia, com paralisações de 6 às 8 horas, horário de Brasília, em vários aeroportos do país. O protesto faz com que voos sejam atrasados e até cancelados. Embora os aeronautas estejam no seu direito, porque pedem algo que não foi atendido, os passageiros prejudicados também possuem direitos. O servidor público Gabriel Santa Rita, por exemplo, tinha um voo de Manaus para Porto Alegre antes do Natal. Segundo ele, sem qualquer aviso prévio, a empresa de transporte aéreo mudou a data da viagem. Nós fomos surpreendidos por um e-mail, Não teve ligação telefônica, informando do retorno da Argentina, o voo de retorno, em que eu havia pago mais, escolhido um voo que fosse com conexão mais curta em Guarulhos, que demorasse no máximo era 1 hora, 1 hora e 15. E a companhia simplesmente mandou um e-mail dizendo que o voo foi remarcado, o voo de retorno. O mesmo aconteceu com a professora Sângela Santana e, por conta da mudança, um conflito com a empresa de transporte aéreo se iniciou. Eu tinha uma viagem planejada
que seria agora em dezembro, e simplesmente mudaram a data da viagem para São Paulo. Quiseram trocar o dia e eu não quis, porque para mim só interessava o dia, aquela data que eu tinha marcado. Agora eu estou negociando com eles porque eu quero um reembolso, mas eles só querem trocar o dia da viagem. Pela força do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil Brasileiro, mesmo não sendo a causadora dos transtornos, é dever da companhia aérea ou da agência de viagem prestar toda a assistência para minimizar transtornos aos passageiros. De acordo com o advogado e presidente da Associação dos Advogados Defensores do Consumidor Amazonense, a ADECAM, Nicolas Gomes, todo conflito deve ser resolvido administrativamente, ou seja, com a própria companhia. Caso não seja resolvido, é preciso ir, então, até a justiça. Olha, primeiramente é interessante que o consumidor entre em contato com a companhia aérea e peça o reembolso de maneira administrativa. Em caso de negativa da companhia, ele deve procurar um advogado da sua confiança para que sejam iniciados os procedimentos judiciais de reembolso através de uma ação, obviamente. Nicolas Gomes destaca que, além do reembolso, é possível uma reparação pelo dano causado. É importante frisar também que, além do reembolso, o consumidor pode ter o direito a uma indenização pelos danos morais sofridos diante da falha na prestação do serviço e diante da expectativa frustrada. Segundo a Vinci Airports, que administra o aeroporto Eduardo Gomes, não houve atrasos em Manaus. Os relatos trazidos pela reportagem são de moradores do Amazonas, mas são referentes a viagens em outros aeroportos. No caso da professora Sângela Santana, uma conexão em São Paulo foi mudada para outro dia. O mesmo acontece com o entrevistado Gabriel Santa Rita. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 9 minutos, você no melhor Mix do Brasil no ar, mais uma edição do 18 horas. E olha só, escuta esse dado aí alarmante, hein? A qualidade das consultas médicas oferecidas para crianças de menos de 13 anos no Brasil está abaixo do recomendável, hein? Atenção, a conclusão é da Pesquisa Nacional por Amostragem Contínua de Atenção Primária à Saúde do IBGE, Karine. E ainda segundo o IBGE, Carlão, os municípios do Amazonas registraram a segunda pior nota em atenção primária a crianças no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Importante ressaltar que essa parte da atenção primária de saúde é de responsabilidade das prefeituras dos municípios. E a repórter Nathalie Moraes conta pra gente mais dados sobre esse levantamento. Em 2022, 31,5 milhões de crianças menores de 13 anos utilizaram algum serviço de atenção primária no Sistema Único de Saúde, incluindo consultas, exames, vacinação e nebulização. Isso corresponde a 82,9% da população brasileira desta faixa etária e indica o importante alcance desse serviço para a saúde infantil. Apesar do amplo alcance, a rede ainda está avaliada em uma zona de aperfeiçoamento. O Amazonas, por exemplo, ocupa o penúltimo lugar com a nota 4,9 no score geral da atenção primária à saúde das crianças. O índice está abaixo do padrão mínimo de qualidade, que é de 6,6 para a avaliação do grau de extensão e de desenvolvimento dos serviços de atenção primária à saúde no SUS. Atrás do Amazonas está o estado de Rondônia, com a nota de 4,8. Segundo dados da PNAD contínua sobre a atenção primária à saúde infantil, divulgada pelo IBGE aqui no estado. O diretor de disseminação e pesquisa do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, destaca que a saúde no Amazonas passa por um processo de aperfeiçoamento. O indicador de satisfação com o serviço de saúde, tendo como base a avaliação dos usuários, colocou o estado numa posição superior ao Brasil e região norte. No entanto, a nota alcançada indica que a saúde local está numa zona de aperfeiçoamento. As notas foram atribuídas pelos responsáveis das crianças menores de 13 anos de idade, atendidas numa unidade básica de saúde ou unidade de saúde familiar. Pais e responsáveis buscam atendimento médico, dentista, exames, vacinação, nebulização, entre outros serviços. Já a avaliação técnica dos atributos da atenção primária à saúde no Amazonas foi uma das mais baixas do país.
Entre os atributos estão a facilidade para o uso dos serviços de saúde, a regularidade do serviço e seu uso consistente ao longo do tempo, a capacidade para garantir a continuidade da atenção e a interação da equipe de saúde com a família. Um dos maiores destaques aqui no estado foi o atendimento ao público, que para muitos usuários ainda está distante do ideal, como destaca o diretor de pesquisas no IBGE. O item mais importante na avaliação é a forma como são recebidos nas unidades de saúde. Outro grupo avaliou como destaque a atuação dos profissionais na resolução dos problemas. Rapidez ou demora no atendimento também foi avaliado pelos responsáveis das crianças. Embora avaliando itens diferentes, a pesquisa demonstra uma certa distância entre a avaliação técnica e a avaliação dos usuários, indicando uma tendência de satisfação com o atendimento por parte dos responsáveis pelas crianças. No aspecto técnico, o estudo indica que o serviço de atenção à saúde infantil no Amazonas ainda tem uma longa margem para alcançar o padrão de satisfação ideal. Em uma escala de 0 a 10, os usuários do Sistema Único de Saúde de todo o Brasil atribuíram à saúde do país uma nota de 5,7. A pontuação é inferior a 6,6, considerado um padrão mínimo de qualidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 13 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. Olha só, hoje o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou 16 ministros que vão fazer parte do governo Lula 3, que começa em janeiro. São indicações técnicas e políticas envolvendo aí os partidos que fizeram parte da frente ampla de apoio à eleição de Lula, Karime. E vamos saber mais sobre essas nomeações agora, conversando com o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, 2 pontos chamaram a atenção aí da gente, né, dessas indicações. Primeiro, foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que também vai ser o ministro da Indústria e Comércio. Outro ponto, o Ministério do Desenvolvimento Social, que havia sido prometido à senadora Simone Tebet, vai ficar com o senador eleito, Wellington Dias. Boa noite, Cadu. Mais polêmica aí nesse futuro governo. Mais polêmica, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, havia uma forte expectativa de que o Ministério da Indústria e Comércio fosse dado ao PSD. Inclusive, o deputado federal Marcelo Ramos vinha atuando na transição como uma espécie de interlocutor dos empresários da indústria e do comércio e serviços. Ele vinha se aproximando bastante das entidades empresariais, como a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Não estou dizendo que ele estava sendo cotado para ser ministro, estou dizendo que ele, enquanto parlamentar, vinha colocando o PSD dentro da estrutura política do PT no setor da indústria e do comércio. Mas, para nossa surpresa, veio hoje esse anúncio do futuro presidente Lula, indicando o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para acumular a função de ministro da Indústria e do Comércio. Ou seja, Karine, o PSD, se tinha alguma pretensão de ficar com essa pasta, perdeu e esquece por enquanto, viu? E Geraldo Alckmin sempre teve uma aproximação muito grande com a indústria, sobretudo a indústria paulista. E além disso, ele tem um perfil conciliador, que vai ser muito importante para tentar emplacar, para tentar consolidar uma reforma tributária. E reforma tributária, já falamos bastante sobre esse assunto, inclusive o próprio Marcelo Ramos falou aí no estúdio, ainda é um tema espinhoso para a Zona Franca de Manaus. A gente sabe que o cabedal de leis que rege nosso modelo econômico, nosso principal modelo econômico, ainda é muito frágil e pode voltar a ser ameaçado. Então vamos aguardar para ver se Geraldo Alckmin irá apoiar a Zona Franca de Manaus ou se ele vai ceder às pressões da indústria paulista. E com relação ao Ministério do Desenvolvimento Social, Karime, realmente não deu para a senadora Simone Tebet. Conforme falamos ontem aqui nos 18 horas, quem vai assumir a pasta é o senador eleito Wellington Dias, do estado do Piauí. Ou seja, o PT decidiu que vai ficar com essa pasta e não vai entregar a joia da coroa para o MDB. Depois desse anúncio,
Karime, veio a pressão dos apoiadores, exigindo que Lula tome uma providência, inclua aí Simone Tebet no primeiro escalão. E muita gente achou estranho que a indicação do titular ou da titular do Ministério do Meio Ambiente ficou para outro dia, ou seja, para a próxima leva de ministros. E sobre essa polêmica, Karime, a gente tem aí algumas informações de bastidor. Primeiro, Simone Tebet foi compelida a ser um pouco mais flexível e aceitar o que o PT está oferecendo. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem para ela o Ministério do Meio Ambiente ou o Ministério das Cidades. E Marina Silva também foi compelida a aceitar o que tem na mão. E para ela tem o cargo de autoridade do clima. Tem gente aí tentando emplacar uma espécie de dobradinha. Simone Tebet, Marina Silva na pasta do meio ambiente. Ou seja, Marina Silva no cargo internacional de autoridade do clima e Simone Tebet à frente do Ministério do Meio Ambiente, porque ela tem muito mais diálogo com o agronegócio. Ela é do estado do Mato Grosso do Sul, setor aí do agronegócio, que é preciso, é necessário também dialogar nessas questões ambientais. Então, essa é a situação do momento, o quadro atual da confusão que se tornou a divergência entre Lula, Marina Silva e Simone Tebet. E agora vamos falar sobre os nomes anunciados hoje por Lula, Karime. São 16 nomes, então vamos lá. Relações institucionais, Alexandre Padilha, deputado federal. Secretaria-Geral da República, Marcelo Macedo. A Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, o Messias, que ele não gosta de ser chamado com esse nome, para ele é trauma. Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho. Saúde, Nízia Trindade. Educação, Camilo Santana. Gestão e Inovação, Esther Dweck. Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB. Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Ministério da Mulher, Cida Gonçalves. Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, como a gente falou. Cultura, a cantora Margarete Menezes. Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Igualdade Social, Aniele Franco, que é a irmã da vereadora assassinada carioca fluminense Marielle Franco. Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é o autor da teoria do racismo estrutural. E Indústria e Comércio, como a gente disse, Geraldo Alckmin. Então, com esses nomes aí, agora são 21 pessoas que vão fazer parte do futuro governo. Ainda tem 16 nomes a serem divulgados. E, segundo Lula, o anúncio deve ocorrer só depois do Natal. E apesar das polêmicas, Karime, tem alguns pontos positivos nessas indicações. Um deles é que Lula manteve a sua palavra de respeitar a diversidade em sua equipe ministerial, incluindo aí mulheres e pretos. Destaque aí para Margarete Menezes, Luciana Santos e Aniele Franco, que são mulheres pretas assumindo cargos mais altos do governo federal. É um momento que realmente nos enche de orgulho, Karime, porque é uma vitória contra o preconceito, contra o racismo e principalmente contra o machismo, que também é estrutural. É realmente uma virada de página que começa a acontecer a partir de 2023. E após a divulgação de parte dessa nova equipe, Lula fez um discurso falando principalmente sobre a pacificação do país, a missão desses futuros ministros nesse trabalho de pacificar o país e também dar prioridade às pautas sociais. Então vamos ouvir um trecho do discurso do futuro presidente Lula. Vamos ouvir. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país para que esse país volte a ser democrático, para que esse país volte a sonhar e para que esse país volte a ser feliz. Esse é um compromisso nosso. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer, nos dedicar mais do que aquilo que a gente já dedicou. Quem está precisando de vocês é o povo brasileiro, é a cultura, é a educação, é o trabalhador, é a ciência e tecnologia, é os direitos humanos, ou seja,
Quem está precisando de nós é a mulher que é violentada todo dia. Quem está precisando de nós é o adolescente que está morrendo na periferia. Quem está precisando de nós são os pobres e negros que são vítimas da doença mais desgraçada deste país, que é o preconceito racial estampado na cara de uma determinada parte da elite brasileira. 18 horas. A gente acompanhou um trechinho do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu, agora nessa leva aí de ministros, a gente viu algumas ausências também, como até que a gente chegou a mencionar a respeito do senador Eduardo Braga, não é? Exatamente, Karime. O MDB está com a faca nos dentes, está cobrando a fatura. Hoje teve reunião entre o futuro presidente Lula e os caciques MDBistas lá no prédio da transição, no CCBB, que foi o prédio onde ocupou o escritório da transição. Agora que não é mais transição, é o escritório político de ministros, né, onde estão sendo estudados os nomes que estão sendo elencados aí para serem ministros do futuro governo. Então, hoje teve reunião lá nesse local, incluindo aí Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, e Eduardo Braga, que ele estava sendo cotado para ser ministro de Minas e Energia. Como a gente falou ontem, o MDB perdeu a vez aí para o PSD, que aí com o ministro Alexandre, que ele provavelmente vai estar sendo cotadíssimo aí para assumir o Ministério de Minas e Energia. Alessandro Siqueira, perdão, o nome dele. Então, agora o MDB está cobrando a fatura. Hoje teve essa reunião cobrando, a gente retoma esse assunto que o MDB ele quer, no mínimo, 2 pastas, 2 ministérios, além do que vai ser dado a Simone Tebet. Há essa confusão. Eles querem sempre excluir Simone Tebet, querem escantear, fazer com que Lula se responsabilize por ela, e não mais o MDB. Então é uma situação difícil, complicada. As voltas agora, nesse fim de ano, o MDB buscando lugar cada vez maior dentro do grupo do futuro governo do futuro presidente Lula. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, depois de ter sido aprovada ontem, inclusive, a PEC da transição foi finalmente promulgada pelo Congresso Nacional. Ela vai garantir aí 168 bilhões de reais para manter o auxílio no valor de R$600 e manter também vários programas sociais. Cadu, o que nós queremos saber é como esse recurso vai ser distribuído, querido. Carlão, finalmente, né? Depois de tantas disputas políticas, chegou ao fim a novela da PEC da transição. Era uma matéria que começou lá atrás, após o resultado das urnas, né? Do dia 30 de outubro. A matéria foi promulgada no fim da noite de ontem pelo Congresso Nacional. Agora o governo Lula 3 vai ter 163 bilhões de reais para começar bem 2023, cumprindo algumas promessas de campanha. Desse montante, Carlão, o futuro governo vai usar 70 bilhões para complementar o Bolsa Família e manter o valor de R$600. A gente lembra que o orçamento público que foi aprovado esse ano para o ano que vem permite o valor só para R$600. E com esse recurso, o auxílio vai continuar no valor de R$600, além do adicional de R$150 por criança de até 6 anos. A gente reforça que isso foi uma promessa de campanha do futuro presidente Lula, lá atrás, na disputa presidencial. O dinheiro liberado pela PEC da transição também vai viabilizar o ajuste do salário mínimo no valor de R$1.320 a partir de janeiro, Carlão. Esse valor é 7,4% maior em relação ao valor atual, significando aí um pequeno crescimento real acima da inflação. E também a grana liberada pela PEC da transição vai também ser usada para custear programas sociais, como o Farmácia Popular. O Farmácia Popular foi duramente prejudicado no segundo semestre desse ano, principalmente no período eleitoral, em que o governo precisou puxar o freio de mão em diversos gastos sociais para canalizar os recursos para a campanha e atender aos seus conchavos políticos. E também programas habitacionais vão receber impulso, principalmente a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. É uma situação considerada urgente para o futuro governo, devido ao grande déficit habitacional e ao grande volume de obras paradas pelo país. E tem também aí 23 bilhões
que poderão ser usados para investimentos. Mas esse dinheiro aí só vai poder ser usado, só vai aparecer se houver um aumento de arrecadação no ano que vem. Ou seja, a PEC da transição abre um gatilho para que, caso no ano que vem haja um aumento de arrecadação, 23 bilhões sejam retirados do caixa para ser usados para investimentos e reaparelhar a estrutura da máquina pública. Carlão e Karine. Cadu, só uma informação aí a respeito da aprovação dessa PEC e também do anúncio desses mais 16 nomes dos ministros do novo governo Lula. O dólar fechou a sessão com queda nesta quarta-feira, repercutindo aí, né, a promulgação da PEC e o anúncio dos ministros. Fechou o dia aos R$ 5,18, recuou 0,33%. E ainda falando sobre o assunto, no meio dessas brigas aí que foram a aprovação da PEC da transição e o fim do orçamento secreto, como é que ficou a situação do presidente da Câmara, Arthur Lira? Ele continua forte na disputa para a reeleição no ano que vem, Cadu? Como é que está a situação dele? Continua, Karine. Na votação da PEC da transição, Arthur Lira mostrou para Lula que é um homem de palavra, viu? Mesmo com a decisão do STF, que derrubou o orçamento secreto, que era o seu maior trunfo político, Arthur Lira seguiu trabalhando em favor da aprovação da PEC da transição, veja só, trazendo para o PT os votos de muitos parlamentares da ala de centro e também da direita bolsonarista. Eu até falei aqui que Arthur Lira estava trabalhando contra, mas olha, cala-te boca, Arthur Lira trabalhou em favor sim. Se não fosse ele, não teria saído não. E olha, diante dessa postura, Lira conseguiu aí arrefecer as ameaças contra a reeleição dele. Ele conseguiu manter o apoio do PT, a permanência dele na presidência da Câmara dos Deputados por mais 4 anos. Durante as negociações da PEC da transição, Karine, Arthur Lira pediu tanta coisa em troca, que ele tirou a paciência de Lula. Isso daí é uma informação de bastidor, viu? E Lula ensaiou colocar um adversário para disputar a presidência da Câmara com ele. E sem o orçamento secreto, Lira tinha tudo para perder. Então ele refez o cálculo, mudou a estratégia e decidiu parar de pedir tanto e entrar no jogo de Lula. Mas agora são águas passadas. Passou tudo isso aí, Lira segue firme e forte rumo à recondução dele no cargo de presidente da Câmara. Já no Senado, Karine, o barco do presidente Rodrigo Pacheco deu uma balançada. Ele agora tem um adversário muito forte, que é o senador eleito Rogério Marinho, e vai ser o candidato do presidente Bolsonaro. Nos bastidores, a informação, por enquanto, é que apesar de toda essa euforia, o nome dele deu uma esfriada, porque Bolsonaro não vem dando subsídios. A gente sabe que Bolsonaro, o presidente da República, praticamente renunciou ao mandato dele antes da hora, tirou bastante força de Rogério Marinho. Então, apesar de toda a articulação que ele vem fazendo no Palácio do Alvorada, não houve aplicabilidade. Ele não está executando, não está cumprindo as promessas. Então, Bolsonaro está enfraquecido enquanto presidente da República, não atendendo aos conchavos dele, às garantias que ele vem dando para assegurar votos para o ano que vem em nome de Rogério Marinho. Então, por enquanto, no placar, Rodrigo Pacheco segue ganhando, o que é uma vitória aí que pode servir, que pode ser muito favorável para o futuro presidente Lula. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h30. Você era o melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, notícia boa, hein, gente? O Hemoan atingiu a meta anual de cadastrar 445 doadores voluntários de medula óssea. Exato, Carlão. A meta foi alcançada por causa da campanha do Hemoan, lançada no último dia 14 de dezembro. A ação segue uma mobilização nacional feita pelo Ministério da Saúde. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre esse marco e explica como a doação de medula óssea pode mudar a vida de muitas pessoas. Hector. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas atingiu a meta do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, de cadastrar 445 doadores voluntários de medula óssea.
O número foi alcançado por meio de uma campanha do Hemoan, lançada no último dia 14 de dezembro, e acompanha uma mobilização nacional instituída pelo Ministério da Saúde. Em apenas uma semana, o número de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, pelo Amazonas, chegou a 32.582 pessoas. A gerente de captações do Hemoan, Margarete Rodrigues, explica a importância do banco de medula óssea. A pacientes com doenças com pouca produção de células sanguíneas, ou pacientes com leucemias, assim como portadores de aplasia ou pessoas com síndromes de imunodeficiência congênita, essas são as pessoas que estão aguardando uma compatibilidade com um doador de medula óssea. Então essas pessoas estarão lá aguardando, e nós, da parte da Fundação Hemoan no Amazonas, estamos aí captando doadores para que eles possam se inscrever e, quem sabe, dar aumentar as chances aí de auxiliar esses pacientes que estão aguardando por esse doador. Quem pode ser um doador? A pessoa que tem entre 18 anos até 34 anos e 11 meses, que esteja bem de saúde, segue aqueles critérios, do doador de sangue, está bem alimentado, está bem de saúde, e ele precisa também vir até o banco de sangue, é o único banco de sangue no Amazonas, o Hemoan, e também é o único local onde se faz a coleta ali de 4 ml de sangue apenas, para você entrar no Banco de Medula Óssea Nacional, o REDOME. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h33, olha só, e por falar em campanha, a maternidade Balbina Mestrinho faz ação natalina de doação de leite. Essa é a primeira vez, inclusive, que a campanha acontece no período natalino. A intenção é incentivar a doação de leite materno para recém-nascidos da capital e interior do Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, porque o que acontece? Nesta época do ano, há uma queda no número de doadores e, consequentemente, diminuição do estoque. O Banco de Leite da maternidade Balbina Mestrinho pede que, além da solidariedade das mães em doar, a população também doe frascos de vidros de boca larga com tampa de plástico, que é o único recipiente capaz de manter as características do leite materno. Os frascos são esterilizados e utilizados no processo de pasteurização e distribuição do leite para as crianças prematuras e de baixo peso nas unidades de saúde do Amazonas. E a diretora da maternidade Balbina Mestrinho, Rafaela Faria, explica pra gente agora o valor desse leite materno pasteurizado. Qual é o valor desse leite? Vamos ouvir. O leite pasteurizado, ele tanto é rico em gordura, para ganho de peso, como também imunidade, através dos anticorpos. Ele não perde os nutrientes efetivamente, para que possa fazer com que aumente a sobrevida desse bebê que por algum motivo está no leito de unidade de terapia intensiva, e mesmo que a mãe esteja ordenhando, aquela mãe que está com o seu bebê internado, muitas das vezes ela tem ainda sua produção diminuída. Ainda há casos em que a mãe por algum motivo não consegue amamentar. Você está ouvindo 18 horas. E a maternidade fica na Rua Duque de Caxias, 1142, na Praça 14, no centro de Manaus. O telefone é 3182-4547. Mix. Olha só, as rematrículas da rede pública do Amazonas para 2023 começaram no dia 15 de dezembro e seguem até o dia 3 de janeiro de 2023. E segundo o governo do Amazonas, a rematrícula é realizada automaticamente pela escola onde o estudante cursou o ano letivo de 2022. Mas é preciso ficar atento, porque em alguns casos, Carlão, na rematrícula é solicitada a atualização dos documentos por pais ou responsáveis. Caso seja solicitada pela escola a atualização dos documentos, os pais devem ir até a unidade de ensino. Já em casos de transferência, os pais ou responsáveis devem solicitar
um documento de reordenamento na escola que o aluno estudava. A confirmação e matrícula do reordenamento acontece entre 9 e 10 de janeiro. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Prefeitura de Manaus faz vistoria no viaduto do Boulevard e descarta o risco de desabamento. É o nosso assunto em instantes. Mix. Para 6 horas 36 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia no ar, mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, Natal tá perto, hein? Com você, Karime Leão, previsão do tempo. Previsão do tempo. Natal tá chegando, Carlão. Amanhã já dia 23. Bom, segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 98%. Mix. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que estabelece o número do CPF como único número do Registro Geral, o RG, em todo o país. O projeto foi aprovado na noite desta quarta-feira e vai ser enviado à sanção presidencial. Bom, o texto estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos do Registro Civil de Pessoas Naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Olha só, sendo assim, a partir da vigência da futura lei, o CPF será usado como número em certidões de nascimento, casamento e óbito, e em identificações como o INSS, carteira de trabalho e também na CNH. 18 horas. Um vídeo feito pelo vereador Capitão Carpé, do Republicanos, viralizou nas redes sociais. No vídeo, o vereador alerta sobre o perigo do desabamento do viaduto Josué Cláudio de Souza, que liga a Avenida Boulevard Álvaro Maia com a Avenida Jornalista Humberto Calderaro. Pois é, Carlão, e por conta desse vídeo, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMIF, foram ao local, fizeram uma vistoria técnica. E o repórter Hector Silva acompanhou essa movimentação e traz agora as informações pra gente. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMINF, realizou nesta quinta-feira, dia 22, uma nova vistoria técnica ao viaduto Josué Cláudio de Souza, localizado entre o Boulevard Álvaro Maia e a Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, zona centro-sul de Manaus. Segundo o subsecretário de Obras, Madison Rodrigues, as equipes voltaram ao local para tranquilizar a população e os moradores do entorno de que o viaduto não corre nenhum risco de desabamento. Em análise subjetiva baseada na norma brasileira do DENIT, fizemos uma inspeção visual na obra de arte especial mais conhecida como viaduto José Cláudio e constatamos que não tem nenhum aspecto estrutural comprometido. Ele não apresenta fissura, não apresenta nenhuma trinca. O que aconteceu para a população foi o desbarrancamento da contenção lateral sem nenhuma função estrutural do viaduto. Seria o quê? O desmoronamento, desbarrancamento daquele aterro que trata-se de uma altura considerável, isso é fato, ao lado da escada hidráulica. Então eu quero tranquilizar a população que pode continuar usando o viaduto, não tem risco algum. De forma producente, a Secretaria fez um processo licitatório para contratar mais de 10 empresas para corrigir o zoneamento de Manaus toda. Então essa área centro-sul está coberta. A integridade da obra foi questionada após o vereador de Manaus, Capitão Carpé, publicar um vídeo que viralizou na internet sobre as condições estruturais do local. Em entrevista exclusiva ao 18 horas, o vereador informou que é seu papel fiscalizar e por isso fez o vídeo, mas não concorda com a forma de vistoria feita. A vistoria de forma visual, não sou eu que falei, foi o técnico. Como é que eles podem dizer que não há um risco? Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas anunciou que o expediente nas repartições do estado vão ser reduzidos nos dias 23 e 30 de dezembro, ou seja, amanhã e na próxima sexta-feira. Bom, o decreto do governo suspende o expediente a partir do meio-dia nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado, com exceção dos procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. Sendo assim, as repartições do estado vão funcionar até o meio-dia nos dias 23 e 30 de dezembro. Mix.
Agora 6h40, você no melhor Mix do Brasil, conferindo, acompanhando os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no 18 horas. Dica para ceia regional, Tambaqui de Ouro. Vamos saber um pouco mais sobre a iguaria em instantes aqui no 18 horas. Boa noite, 6h41. Mix. Olha só, Manaus tem mais de 100 mil beneficiários do Auxílio Brasil com dados de saúde desatualizados. A Prefeitura de Manaus alerta que, faltando apenas 2 semanas para o fim do segundo semestre de 2022, cerca de 147 mil pessoas ainda estão com o acompanhamento em saúde desatualizado na cidade, Karine. O serviço, Carlão, deve ser feito até o dia 30 de dezembro, viu? A partir do dia 2 de janeiro de 2023, começa a primeira vigência do ano e, nesse período, é preciso atualizar novamente os dados. Ainda segundo a Prefeitura de Manaus, o procedimento deve ser feito nas unidades básicas de saúde pelo menos uma vez a cada 6 meses, conforme o requisito determinado pelo Programa Federal. Ministro da Agricultura autoriza 2 explorações em florestas do Amazonas, o Ministério no caso. As concessões são para a exploração de recursos naturais do estado. Hector Silva explica pra gente mais detalhes sobre essa autorização e o ponto de vista de ambientalistas agora na reportagem. O Ministério da Agricultura autorizou a concessão florestal na Floresta Gleba Castanho e na Floresta Nacional de Balata Tufari, no estado do Amazonas. Com isso, está autorizada a prática do manejo florestal sustentável e a exploração de produtos e serviços. O ambientalista Carlos Durigan destaca que é preciso cautela com essa exploração. A concessão florestal é um mecanismo possível e viável quando nós falamos de áreas públicas, sejam elas destinadas para esse tipo de atividade, né, de exploração florestal, como é o caso das florestas nacionais, florestas estaduais, ou sejam áreas públicas não destinadas, como é o caso da Gleba Castanho, né? Então nós temos aí uma possibilidade interessante de manejo de áreas de floresta, mas claro, né, esse trabalho precisa ser muito bem monitorado e também precisa estar em concordância com o que preconiza, no caso de uma unidade de conservação como a FONA, o que preconiza o seu plano de manejo. Segundo a pasta, a Gleba Castanho é uma unidade de manejo florestal, UMF, nos municípios de Careiro, Manaquiri e Beruri, no estado do Amazonas, e possui aproximadamente 240 mil hectares. Já a Floresta Nacional de Balata Tufari está localizada no interflúvio dos rios Madeira e Purus, próximo aos municípios de Humaitá, Tapauá, Lábrea e Canutama, no estado do Amazonas. Possui uma área de 1,1 milhão de hectares, dos quais aproximadamente 564 mil podem ser destinados ao manejo. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h44, essa é pra você que pretende pegar a estrada, hein? Olha só, atenção que a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Natal 2022, que segue até o próximo domingo nas rodovias federais do país. O objetivo principal é garantir a segurança nas estradas de forma a prevenir acidentes e preservar vidas nas estradas de todo o país. E entre as ações, Carlão, previstas está o enfrentamento à embriaguez ao volante, que tradicionalmente registra aumento considerável no fluxo de veículos nas estradas. A operação vai atuar também na fiscalização da velocidade dos veículos, ultrapassagens proibidas e uso de telefone celular pelos motoristas. 18 horas. Karime, teve uma situação na Copa do Mundo, você lembra do prato que causou muita polêmica lá no Catar? Sim, né? Caríssimo. Alto o preço, era a carne de ouro, achei até estranho, mas tudo bem. Agora escuta essa, uma versão regional, sempre tem que ter uma versão regional do prato, já pode ser ter custado aqui em Manaus, Karime. Afinal de contas, o que é bom a gente copia mesmo, né, Carlão? É na cara dura, tá? Um restaurante aqui em Manaus trouxe para a cidade esse polêmico prato aí, servido no Catar. E
Com isso, ele passou a ser o primeiro restaurante do mundo a incluir no cardápio um dos nossos peixes mais tradicionais, folhado a ouro. O prato é o tambaqui de ouro. É uma iguaria, hein, Karime? Vamos saber aí um pouco mais sobre esse prato pra lá de exótico, né? E caro, com a repórter Nathalie Moraes. Um restaurante localizado na zona centro-sul de Manaus acrescentou ao cardápio um prato inusitado. É o tambaqui de ouro. A receita é a regionalização da carne de ouro, que fez sucesso e até causou polêmica durante a Copa do Mundo no Catar. A ideia é do empresário Vander Matos. O novo prato servido no restaurante Vinhedo Rio Mar é o tambaqui folheado a ouro 24 quilates. O peixe acompanha de ingredientes amazônicos, como o baião de 2, farofa e vinagrete, e serve até 3 pessoas. E nada mais que a gente aqui no Amazonas, que tem os melhores peixes, né? Todo mundo sabe. A nossa cidade, como símbolo do pulmão do mundo, lançar o tambaqui de ouro. Aqui a gente teve essa ideia para a gente mostrar a nossa cultura amazônica. O ouro em forma de folhas e flocos e pó comestível tem sido bastante utilizado para dar um toque luxuoso em refeições doces e sobremesas em todo o mundo. Se você está em dúvida sobre os benefícios da iguaria, a folha de ouro é facilmente digerida pelo organismo, sendo reconhecida pelo seu efeito direto sobre as atividades do coração, auxiliando também na circulação sanguínea. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a gente acompanhou há pouco a reportagem a respeito da vistoria, né, da Prefeitura de Manaus, que fez nesse viaduto aqui do Boulevard, que criou, foi polêmica essa semana, né? Deu medo, a imagem, exato, as pessoas estavam assistindo as imagens e estavam com medo mesmo, né? Porque parecia que corria o risco de cair. A gente acompanhou na reportagem que a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que não havia risco, só que hoje os técnicos da Secretaria voltaram ao viaduto José Cláudio de Souza nesta quinta-feira e falaram que vão fazer obras para conter uma erosão no local. O viaduto está localizado entre o Boulevard Álvaro Maia e a Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, na zona centro-sul. Na quarta-feira, a gente mostrou, né, uma vistoria no local, descartou o risco iminente de desabamento no viaduto. Na ocasião, a CEMIF informou que a visita técnica e análise objetiva visual da estrutura foi feita com base nos termos das normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Hoje, quinta-feira, a equipe da Secretaria voltou ao local e, de acordo com a Secretaria, os técnicos voltaram para tranquilizar a população e os moradores do entorno de que o viaduto não corre risco de desabamento, mas eles vão fazer essas obras para conter uma erosão que foi realmente verificada no local. Ou seja, Karime, não vai cair, mas tem que fazer reparos. Exatamente. Para que ele continue de pé. Agora, 6h49, você no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 76% e 97%. Mix. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,33%, cotado a R$ 5,18. Já o euro fechou desvalorizado em 0,54%, comercializado a R$ 5,49. O Bitcoin encerrou o dia em queda de 0,57%, comercializado a R$ 87.385. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,03%,
1% aos 107.460 pontos. E o Procon Amazonas divulgou hoje pesquisa de preços de itens da ceia de Natal. O levantamento foi realizado no período de 12 a 21 de dezembro, em grandes supermercados da capital com mais de 60 itens. Karime, os produtos mais populares nas ceias de fim de ano têm preços variados nos 7 principais supermercados de Manaus. O peru varia de R$ 27,00 a R$ 42,00 o quilo. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch, fala sobre essa variação de preço nos produtos. Fizemos a pesquisa em 9 supermercados, rede de supermercados da capital amazonense. Fizemos ali uma pré-seleção de alguns itens que eu vou dar aqui, como por exemplo o azeite, o bacalhau, o panetone, a ave, o chester, enfim, itens que são mais consumidos nesse período do ano, nesse período natalino. O panetone foi o produto que apresentou maior variação de preço. Um determinado supermercado vendia de R$ 9,90 e o outro de R$ 49,90. Então aí dá cerca de 500% de variação entre um e outro. É uma coisa que chama a atenção do Procon, mas que não se conclui como prática abusiva, pois o consumidor tem justamente a pesquisa na mão e assim ele pode adquirir o mesmo produto por preços diferentes em determinados locais. Você está ouvindo 18 horas. E o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch, fala também que o consumidor que consultar a lista pode fazer um planejamento das compras para que não haja gastos com itens desnecessários. Vamos ouvir. Então, fica aí a dica para a população amazonense, consulte a nossa pesquisa de preço da cesta natalina, está lá no nosso site www.procon.am.gov.br. Assim você vai conseguir adquirir os produtos que deseja de forma mais barata, já sabendo qual é o supermercado que está vendendo. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e lembrando que a lista completa com os produtos analisados está no site do Procon, bastante interessante, vale a pena conferir. O site é o procon.am.gov.br, procon.am.gov.br. O consumidor pode, inclusive, tirar dúvidas também pelo telefone 0800 092 1512, 0800 092 1512, você no melhor mix do Brasil. E como a gente acompanhou, aí na reportagem, falando com o pessoal do Procon, o panetone foi um dos itens pesquisados que apresentou grande variação. E mesmo assim, a expectativa é de aumento nas vendas. A Associação Amazonense dos Supermercados estima um aumento em torno de 7 a 8% em comparação com o ano passado. Karime, inclusive aí o mesmo com uma alta de 20% no preço em comparação com o ano passado, como você falou, é esperado aí um aumento nas vendas aqui em Manaus. Bom, sucesso está na aposta dos panetones com um toque amazônico que conquistou aí já os consumidores. A repórter Nathalie Moraes conta pra gente os detalhes. O panetone, além de ser sinônimo de fim de ano, ele também é uma forma de presentear. Ano a ano, ele entra na lista dos produtos mais demandados nas gôndolas dos supermercados. Com novas formas e sabores, o item diversifica as opções do mercado. Embora este ano a média dos preços apresente uma alta de 20% em relação ao ano passado, o aumento do custo das embalagens e dos insumos, especialmente da farinha de trigo, manteiga, chocolate e uva passa, respondem pela alta do preço bem acima da inflação, que foi de 8,7% no acumulado dos últimos 12 meses. Mesmo com essa alta, o vice-presidente da AMAS e a Associação Amazonense dos Supermercados aqui do Amazonas, Ralph Assayag, estima um aumento em torno de 7 a 8% nas vendas no comparado com o mesmo período do ano passado. Os supermercados e grandes atacaristas compraram uma quantidade maior, em torno de 8% de toneladas em cima de 2021, 22, e aí o que acontece? Nós vamos ter aí uma variedade muito grande de tipos de panetone, então a gente espera que o resultado seja muito bom. Esse ano é um ano que vai ser muito bom para a venda do panetone. E que tal experimentar panetones feitos com ingredientes amazônicos? São vários os sabores: açaí, banana pacovan, o queridinho dos manauaras,
castanha, cupuaçu, pupunha, tucumã e tem até panetone de alguns peixes tradicionais na mesa do amazonense, como o panetone de tambaqui e de pirarucu. A responsável pela criação é a culinarista Inês Monteiro. Ela destaca que a alta nos preços dos produtos trouxe algumas dificuldades aos empreendedores este ano. E teve uma saída sim, mas não assim, um exagero, como eu sempre vendi muito. Então esse ano foi mais assim, mais o povo que já sente falta todo ano de ter um panetone da Inês Monteiro, entendeu? Mas porque tá pesado mesmo, né? A gente vai comprar material e sempre tem alguma coisa que aumentou e a gente não pode mais mexer no valor. Então, quando vai chegando próximo do Natal, o material todo aumenta. E aí fica difícil para você mudar o valor para o cliente. Você tem que manter, né? Então tem gente que, como tá procurando valor mais em conta, né? Se você é um daqueles apaixonados por panetone, corre que ainda dá tempo. Aqui no ateliê, os valores variam de R$80 a R$200. Com ou sem chocolate, frutas cristalizadas ou sabores da nossa região, o panetone faz parte da ceia de Natal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. De acordo com o setor de alimentos, saiu uma lista dos alimentos, dos itens mais procurados. E dentre os produtos alimentícios, os mais procurados para essa época do ano de ceias são os panetones, carne bovina, frango congelado e carne suína. Além disso, é importante mencionar que os itens utilizados para o preparo dos pratos também devem fazer aí parte do planejamento e também um aumento de vendas. Muitas pessoas preparam farofa com bacon, azeitona, ou então fazem sobremesas com banana, ou ainda servem... Uva passa também vai também. Uva, e como, né? Aliás, está aberta a temporada de uva passas. Ceia tem sempre, né? Tem uva passa. Tem que ter uva passa. Legal. E tem também o abacaxi, que são essas frutas, além, claro, da uva passa, que fazem parte do preparo desses pratos de fim de ano. Outras famílias gostam muito de fazer salada de maionese, que leva batata, vagem, cenoura, o arroz, com a famosa uva passa, como você falou, apesar de levantar muita controvérsia e polêmica, também faz parte do menu de muitas casas. Então, portanto, ter esses itens com certeza vão ser os mais procurados nos supermercados neste fim de ano. 6h58. Mix. Olha só, o salário dos parlamentares, Karime, os parlamentares brasileiros, diga-se de passagem, é 15,2 vezes maior que a remuneração média dos cidadãos do país. O levantamento foi divulgado pela CNN após consultar os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Censo Norte-Americano e Banco Mundial. E após o aumento salarial aprovado pelo Congresso Nacional na última terça-feira, o Brasil passa a liderar o ranking com a maior proporção. O projeto de decreto legislativo concedeu reajuste a deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente e ministros de estados com salários de até R$ 46.300. Agora, 6h58, Carlão. Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um levantamento feito pela CNN mostrou que o salário dos parlamentares brasileiros é 15,2 vezes maior do que a remuneração média do cidadão. O Brasil passou a liderar, inclusive, o ranking de países com maior proporção entre salários de parlamentares e os da média do povo. Os 5 primeiros colocados no ranking são países sul-americanos que tentam sair do subdesenvolvimento. São eles a Colômbia, a Bolívia, o Chile e também o Uruguai. Nesta semana, o Congresso brasileiro concedeu reajuste salarial a deputados, senadores, presidentes, vice-presidente e ministros de Estado. Todos eles. Os salários saltam dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200 já em janeiro de 2023 e para R$ 46.300 em 2026. É um reajuste total de 37,5% no período. Já o salário médio da população brasileira é de R$ 2.736
R$1.147. Os números mostram que a realidade econômica das lideranças políticas no Brasil é bem diferente da realidade do povo, que paga inclusive a conta. 18 horas. 7 em ponto, Karime, você no melhor mix do Brasil. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.